Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E por que será que tem algumas músicas que nunca saem da cabeça? Ah, mas e você queria que elas fossem pra onde? O intestino? Ok, Miguel, você pode ter até razão sobre isso. Mas hoje, na realidade, vamos ver por que será que elas ficam tocando várias vezes na nossa mente e a cura pra isso. Todos nós já tivemos aquele refrão que simplesmente parecia que estava sendo tocado em loop nos nossos pensamentos. E mais precisamente, cerca de 90% das pessoas, pelo menos uma vez na semana, ficam nesse estágio que pode durar desde alguns segundos a dias. Essa sensação já foi descrita, estudada e chamada de vermes de ouvido. E mais cientificamente, foram classificadas como imagens musicais involuntárias. Já que, assim como, por exemplo, ver imagens de um submarino amarelo, escutar um trecho dos Beatles pode desencadear atividades neurais. E involuntárias, pois nós, de forma não consciente, criamos essas repetições. Eles são pensamentos intrusivos que simplesmente pipocam na nossa cabeça. Inclusive, isso é relativamente comum, já que de 30% a 40% de tudo que você pensa durante o dia é involuntário. E por incrível que pareça, apenas por volta de 15% das pessoas com vermes de ouvido reportaram eles como sendo algo desagradável. A maioria acha que é até positivo tê-los por perto. Isso acontece porque as músicas que grudam normalmente são as que o indivíduo gosta de escutar. Pois a melhor maneira de se fixar uma na cabeça é pelas repetições, e nós costumamos escutar mais vezes o que mais gostamos. Porém, nós tendemos a lembrar mais de experiências que nos trazem emoções fortes, como o trauma, e assim, por consequência, você acaba recordando mais das poucas vezes em que você ficou com uma canção chata na cabeça. Mas não se preocupe, tá tranquilo, tá favorável. Por isso, em que época de eleições, você fica martelando aquele mesmo jingle político na cabeça. E no Natal, as músicas natalinas tomam de conta. Ou qualquer outra música do momento. Geralmente, as mais ouvidas e as mais recentes. Apesar disso, muitos podem jurar que algumas peças musicais são mais grudentas que outras. E de fato, alguns fatores afetam na instalação de vermes de ouvido no seu juízo. Alguns dependem da música em si e outros de quem está escutando. A começar pelo ritmo mais acelerado que as melodias grudentas possuem, já que uma velocidade mais alta no geral é mais empolgante, nos tornando mais suscetíveis para acompanhar com um assobio, balançar de cabeça, mão ou pé, ou qualquer outro movimento com o corpo. Quando temos esse tipo de reação a partir de uma canção, ela se torna mais provável de se fixar, pois é como eu te disse antes, nós tendemos a lembrar mais de experiências que nos evocam mais emoções, como por exemplo, empolgação. Mas o mesmo é válido para qualquer sentimento, sejam músicas tristes para quando você está triste ou músicas relaxantes para quando você está relaxado. Estudos também apontam que para a melodia ser um chiclete mental, ela precisa possuir um formato simples. E um exemplo bem comum é o padrão de elevação seguido de uma queda, como é o caso de brilha, brilha, estrelinha. Eu realmente sou um bom cantor. Quando o padrão é simples, nós podemos lembrar com mais facilidade, mas também ele precisa ter uma quebra para que ele se torne único e identificável no meio de tantos. Quem sabe uma nota inesperada ou uma pausa maior do que as demais. Porque enfim, a surpresa pode também ser uma emoção que ajude a gravar mais aquele trecho nas nossas memórias. E só por causa de nossas memórias, podemos ficar com um ritmo na mente só por ver, escutar ou cheirar algo que nos faz lembrar alguma melodia em particular. Tem gente que só de visitar um certo lugar já pode lembrar de um show que um dia assistiu por ali. Mas o grude pode vir também como uma antecipação, quando você está contando os últimos dias para a apresentação da sua banda favorita na sua cidade. Afinal, é como eu havia dito, o coeficiente de grude vai depender também bastante do ouvinte, pois existe um grupo mais vulnerável a vermes de ouvido. Indivíduos que passaram por algum período especificamente estressante de suas vidas ou que simplesmente estão estressados se demonstraram mais suscetíveis. Pois é como eu já disse, as emoções ajudam a fixar as lembranças. Seres humanos que possuem algum envolvimento com música, como os que tocam algum instrumento, parecem ter uma certa facilidade para ficar com uma canção presa na cabeça.
O que faz sentido, pois eles percebem elementos musicais de uma forma mais clara e refinada. Já quem sofre com algum transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, tem uma tendência de possuir mais pensamentos intrusivos. E por isso eles são uma porção particularmente predisposta da população. Pessoas mais jovens e mulheres apresentaram ser um alvo mais fácil do que os mais velhos e os homens. Porém, não se sabe ao certo a razão disso. Quem sabe elas geralmente escutam mais música, ou então são mais sensíveis a elas. No fim das contas, mais estudo é necessário. Tá ok, mas e por que só a nossa espécie é assim? Eu nunca vi uma estrela do mar reclamando que não conseguia se livrar de uma música de pagode. Vamos entender isso um pouco melhor com os Hugobertos. Bom, isso pode ser explicado pelo efeito Zeigarnik, que diz que o nosso cérebro costuma se esquecer mais facilmente de tarefas que foram concluídas. Já as que não foram ainda, ele tende a guardar mais aquela informação que pode ser útil para que no futuro aquela tarefa seja terminada. Na maioria dos casos, ficamos apenas com uma fração da música presa na consciência, pois geralmente não sabemos o próximo verso ou acabamos repetindo algo que nos leva para o início de novo. Esse loop infinito nos dá uma sensação de que essa melodia é uma tarefa não acabada, que precisa de um fim ou uma resolução. E por isso que parte de nós diz que é necessário manter aquela informação constantemente por perto. E de fato, essa habilidade inata já nos foi bastante útil no nosso passado, pois a nossa espécie possui 200 mil anos de existência, mas a escrita possui apenas 5 mil. E até poucos séculos atrás, eram poucas as pessoas que eram realmente alfabetizadas. Por isso, a oralidade foi muito importante para retermos informações em formas de cantos que foram passados de uma geração para outra. Além de ser uma boa maneira de se lembrar do que comprar enquanto você estiver caminhando até o supermercado. Valeu, Gobertos! Pode ter sido muito bom saber de tudo isso, mas melhor ainda seria saber como se faz para se livrar de vez desse incômodo. Foi descoberto que uma boa maneira de acabar com as repetições na sua cabeça é simplesmente escutar a música em questão até o final, na tentativa de que ela se torne uma tarefa concluída. Ou mesmo você pode tentar escutar uma outra melodia menos grudenta para que essa nova tome o lugar da antiga. Até mesmo resolver palavras cruzadas, ler um texto ou qualquer outra atividade que envolva palavras pode te fazer esquecer de vermes de ouvido, mas não é qualquer desafio que serve. Eles não podem ser nem tão fáceis e nem tão difíceis. Eles devem ter um nível de dificuldade moderada. E para acabar com um chiclete musical, por que não usar um feito de goma? Pois o ato de mascar de alguma forma interfere os mesmos processos que o seu cérebro usa para ficar repetindo canções. E assim você acaba ficando curado. Bom, então acho que é isso, galera. Agora você sabe o que fazer quando o hit do próximo carnaval estourar. E obrigado por assistir. Para mais assuntos que não saem da sua cabeça, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade. Que dessa vez é: qual a pior música para ficar na cabeça? E por quê? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo vídeo. E agora vão as respostas mais criativas do episódio anterior. E até a próxima semana.